Olá, boa noite. Vou estar então durante 1 hora, aproximadamente, se não for interrompido antes, disponível para perguntas que tenham. Podem ser em português, podem ser em inglês. Se fizerem em português, respondam em português. If you ask anything in English, I'll then answer in English. Before questions arrive. Antes de ter perguntas. Vou falar um pouco então da análise base que fiz durante este tempo. E o essencial da análise é olhar para a mortalidade. E olhar para a mortalidade a nível europeu. Se tiverem alguma pergunta, se quiserem interromper, estejam à vontade. Deixem as perguntas no vídeo, no post do vídeo. Porque entretanto eu vou ver, elas aparecem no software que estou a utilizar para o vídeo. Em termos de mortalidade, só um momento, vou trocar o ecrã. Não. Vou só fechar algumas coisas que são do meu emprego, que não convém estar abertas. Para o caso de mudar de janela por engano. Ok. Como trabalho com dados de pessoas, não posso correr o risco de mostrar. Em termos de mortalidade, olhando para o Euromomo agrupa os dados de mortalidade da Europa quase toda, não agrupa da Alemanha toda, só parte da Alemanha. E portanto recebe os dados de cada um dos países e vai, durante a semana, vai atualizando com os dados que recebeu durante esse tempo. E a análise que temos imediatamente, olhando para o passado, é que há picos muito significativos de morte durante o inverno. Ou seja, durante o inverno temos a chamada mortalidade base, durante o verão também, durante todo o ano, que é esta curva a tracejar e que sobe sempre no inverno e decresce no verão, volta a subir no inverno. E o que temos, estes picos, são muito provocados pela gripe. Okay? Há muita gente que morre todos os anos por causa da gripe. E chegam a morrer, por exemplo, 70 mil em 2017, em excesso em relação àquilo que seria de esperar. E em 2017, 2018, aqui, ainda que o pico seja mais baixo, só morreram 65 mil pessoas por semana. Toda esta área são sensivelmente 150 mil pessoas. Portanto, na Europa quase toda morre muita gente todos os invernos. E muitas dessas mortes são despoletadas pela gripe. E, portanto, era muito óbvio, desde o início, que a mortalidade que estávamos a ver, a subida da mortalidade, não era nada de chocante com o que nós vemos, por exemplo, aqui em 2017. A inclinação da subida não era nada de chocante com o que já tínhamos visto. E o que vemos agora é que este pico é mais alto, ou seja, numa semana morreram mais pessoas, mas no total, ou seja, a área que esta curva desenha, é muito mais baixa, ainda é muito mais baixa do que 2017, 2018. E é muito mais baixa do que 2014. 2014 não está presente já no Euromomo, ou nunca esteve. Eles ainda não têm os dados de 2014. Mas o ECDC publicou um relatório com os mesmos dados, portanto também com base nos dados do Euromomo, mas que não aparecem já no gráfico, e indicam que em 2014 morreram
aproximadamente 217 mil pessoas em excesso. Ou seja, a curva em 2014 é muito maior do que esta área, a área que a curva tem é muito maior do que esta. E, portanto, isto dá logo uma grandeza, põe em perspectiva aquilo que é a mortalidade na Europa, quantas pessoas é que morrem na Europa e quanto é que poderíamos esperar sensivelmente antes de nos preocuparmos. E de um ponto de vista muito pragmático, até ao momento em que tenhamos mais mortes do que tivemos, por exemplo, em 2017 ou do que tivemos em 2014, não devíamos ter considerado medidas drásticas nenhumas. Só a partir do momento em que temos muito mais, em que começamos a passar estes números, é que devia haver sequer discussão o que é preciso fazer para parar isto. Genericamente começou-se a parar tudo, a parar os países muito antes, sem indicação nenhuma de que poderia vir a acontecer. 2014, portanto, tem 217 mil mortes em excesso, e isto é só acima de 65 anos. Nem sequer é a população toda, mas pronto. Mas 1999, 2000 ainda tem mais. Estamos a falar de qualquer coisa como acima de 300 mil, olhando para os dados do Reino Unido e Portugal, estimando a partir desses dados. Em 99 ainda foi mais. No Euromomo, o que, por exemplo, muitas pessoas também têm estado a demonstrar, o que tem aparecido, é este gráfico da mortalidade por anos, em que indica que este ano já temos 160 mil. Okay? Portanto, já acumulamos 160 mil. Mas o que não se vê nos outros gráficos, e este gráfico aqui, por exemplo, já não tem 2017, é que 2017, 2018, ou seja, este pico aqui que está dividido entre 17 e 18, aparecia 2018 sensível a 115 mil no início, mas apareciam também 20 mil no final do ano aqui. E, portanto, se pusermos esses 20 mil que faltam, que já não está neste gráfico, que apareciam aqui para 2017, em cima desta amarela, ia ficar muito próximo do que nós temos agora. Okay? O que indica só é que este ano aparece muito mais tarde. E isso é visível ali em cima. Significa apenas que está a aparecer mais tarde. E como está a aparecer mais tarde, e esta mortalidade já está a descer aqui, como esta linha base aqui está a descer, vai fazer outro efeito muito interessante e que anda a assustar muita gente, que é estes picos nos gráficos por país. Eles publicam cada um destes países, mas isto são z-score, ou seja, é a distância do pico para cada país, qual é a distância que vai da linha azul à linha tracejada. E como ela aqui já está a descer muito nesta altura do ano, estes picos aqui ficam muito mais dramatizados do que se fossem em janeiro, ainda que o número total de pessoas que morrem não seja dramaticamente mais alto, mas como a mortalidade base já está a descer, isto sobe muito mais, e uma vez mais é só indicação de que está mais tarde, está a chegar mais tarde. E depois não há qualquer correlação entre haver pico ou não haver e fechar o país por completo ou não fechar. Por exemplo, a Áustria fechou por completo, não tem um pico significativo. A Bélgica fechou por completo, tem um pico significativo. A Dinamarca fechou por completo, não tem. A Estónia fechou muito menos, não tem. A Finlândia fechou muito menos, não tem. A França fechou tudo, tem um pico muito significativo. A Alemanha é difícil porque a Alemanha não tem o país todo, só tem Berlim e Hesse. A Grécia fechou, não tem. A Itália fechou tudo, tem um pico, portanto não há qualquer relação entre haver uma mortalidade superior e tomar medidas. A Suécia, o exemplo que é muito falado, fechou muito pouco, manteve as escolas abertas, por exemplo, e o pico é muito inferior à Espanha, muito inferior ao Reino Unido.
e a outros países. O Reino Unido, o que estamos a ver também, não sei se tenho esse gráfico aberto, não. Muito desta subida de mortalidade no Reino Unido não é atribuída à Covid. Há muitas mortes que não estão oficialmente atribuídas à Covid. Não se sabe ao certo. Creio que este é o Weekly Report. Portanto, este pico está sensivelmente... Este não é o mais recente, este é da semana 15. Portanto, já tem 3 ou 4 semanas. Mas estamos a ver 20 mil mortos no Reino Unido, quando o Covid não tem mais do que 10 mil por semana. Portanto, há aqui quase metade desta subida que existe no Reino Unido não pode ser atualizado. Não pode ser atribuído. Entretanto, vou a perguntas, que era a intenção original, e se calhar já deixei de ter demasiadas perguntas. Vou ver do Tiago Borges. Sim, Tiago. A notificação obrigatória existe. É uma definição legal. Portanto, o Covid está definido por quase todos os países, ou por todos os países, como sendo notificação obrigatória. E isso significa, então, que qualquer pessoa que morra e que se suspeite ou que esteja laboratorialmente confirmado que tem Covid, que o vírus está presente, isso vai aparecer no certificado de óbito. A doença vai aparecer. E isto depois então inflaciona os números de forma artificial, o que não influenciaria, não inflacionaria a relação, por exemplo, então à gripe. Porquê é que isto é feito? Porque faz sentido que assim seja. Isto não é falsificar os números, não, os países não estão a falsificar os números. Isto é feito pela simples razão, porque se um dia aparecer um vírus que seja realmente mortal, é muito importante ter esses números de forma muito simples. Em vez de termos de andar a procurar nos registros, nos certificados de óbito e nos registros médicos, se em algum lado é mencionado determinado vírus, é muito mais fácil que esteja no certificado de óbito e, portanto, é muito mais fácil recolher os dados. E isto funciona bem para vírus que realmente causam problemas, como, por exemplo, que é muito falado, o ébola. É a forma mais fácil de termos dados credíveis e fáceis para seguir a infecção. Mas se for um vírus que realmente tem pouco risco, que tem pouca mortalidade, isto exagera completamente os números e são muitas pessoas, muitos mortos atribuídos ao Covid, quando o vírus em si não é a causa de morte principal, não é a causa de morte clínica. É essa a razão. Quem trabalha neste tipo de dados sabe perfeitamente que é assim, porque é que é, mas de facto para o público torna os números muito altos, sem qualquer nenhuma razão aparente. Sérgio, vou pôr o Sérgio Crisóstomo, um excelente violinista, a quem já sigo há bastante tempo, que ele provavelmente não faz a mínima ideia. Seria interessante ver gráficos de saúde. Sim, já há muitos relatos, tenho visto bastantes relatos, já bastantes números a aparecerem, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, de duplicação e triplicação dos casos reportados ou os casos que vão parar à polícia de violência doméstica, por exemplo. Ontem vi, por exemplo, a indicação de que já teriam triplicado os casos de violência doméstica com o confinamento de todas as pessoas. E a pressão que isso vai ter nas crianças, por exemplo, vai ser dramático, porque vai criar problemas sociais que ainda não vemos, mas que certamente vão aparecer mais tarde ou mais cedo. O suicídio é muito mais sensível e não o vamos ver.
o suicídio provavelmente vai subir com o desemprego e com as dificuldades económicas, mas felizmente os jornalistas mantêm mais ou menos uma regra de não falar de suicídio. Felizmente não falam disso. Portanto, não o vamos ver, vão ser mortes silenciosas, ao contrário das do coronavírus. Mas de certeza que vai subir. Não tenho estudos, não foi algo que tenha olhado qual vai ser a percentagem ou não de subida de suicídio ou não. Obrigado por toda a música que fizestes e que ouvi, Sérgio. Já há muito tempo. Já há muito tempo que ouço o que tens feito. Nelson, concordas com a utilização obrigatória das máscaras pela população? Concordas com o aproveitamento económico da sua utilização? À segunda pergunta não vou responder, por e simplesmente não tenho qualquer formação económica. As máscaras têm... As provas científicas que existem não são muito claras na utilização de máscaras a infecções virais. Poderão funcionar ou não. A minha abordagem é que em países, ou como eu compreendo, é que em países em que o uso de máscaras não está enraizado, ou seja, fora da Ásia, basicamente, dificilmente tem algum efeito. São desconfortáveis, demoram muito tempo até nos habituarmos a usar essas máscaras. Vamos tocar nas máscaras a todo o tempo por causa desse desconforto. E, portanto, nos países onde não é habitual usar essas máscaras, duvido muito que faça qualquer tipo de diferença em termos de infecção. Nos países onde já é habitual por outras razões, poderá fazer diferença, porque as pessoas mantêm a máscara e não lhe tocam, não interferem com a máscara durante o dia inteiro porque estão confortáveis. Portanto, pedir para usar ou forçar, como é o caso, muitos países estão a forçar o uso de máscaras do nada, sinceramente não creio que vá alterar absolutamente nada em termos de propagação. É gestão de medo. O governo tinha de fazer alguma coisa. Por simplesmente não podia dizer, podem sair agora, comecem a sair de casa, não façam nada. É preciso gerir esse medo. O uso de máscaras provavelmente é uma forma prática de gerir esse medo. Deixar que algumas pessoas que ainda tenham medo tenham um pouco menos de medo com a infecção. Só as entendo nesse sentido. Em termos económicos, não vou comentar absolutamente nada. Tiago. Basicamente, como os ingleses dizem, isto é a pergunta que vale milhões. Porque é que as medidas de contenção não tiveram, na realidade, o efeito que os portugueses acham que estão a ter? Primeiro, porque não há prova nenhuma prévia de que confinar, mandar prender pessoas saudáveis, muda o que quer que seja. Não há. Não há exemplos absolutamente nenhuns, não há estudos científicos nenhuns conclusivos que se possa dizer isto fez a diferença sobre confinar pessoas saudáveis. A partir daí é muito difícil justificar. E depois temos imagens muito simples, como por exemplo uma análise bastante simples. Estes gráficos são muito simples, mas dão logo uma noção do que é que estamos a falar, que é a distância que vai das medidas, da tomada de medidas, da tomada de restrições de movimento a nível nacional, não tem qualquer relação com o pico de infecção. Se elas tivessem um efeito que justificasse a sua existência, deveriam ter efeito a 7 dias, porque é a meia-vida da infecção. A maioria, 97% das pessoas que são diagnosticadas a 12 dias, desde que começam a ter sintomas, desde que são infectadas até que são diagnosticadas. Portanto, mais ou menos a meio, por volta dos 7 dias, devia ser o pico do efeito
de pararmos toda a gente. E, portanto, aqui devia ser claríssimo, entre a tomada de medidas e o pico da infecção devia rondar para todos os países os 7, 10 dias. Ora, não há qualquer relação nenhuma. E as curvas são quase todas iguais, têm quase todas o mesmo tipo de subida, quase todas o mesmo tipo de descida. Onde é que está a Dinamarca? A Dinamarca, por exemplo, tem uma subida que depois volta a descer e depois volta a subir. E, portanto, não há qualquer tipo de correlação direta e imediata entre fechar um país e chegar a um pico 7 dias depois. E depois também tem a ver com a própria forma que as curvas estão a ter. Não estão a arrastar, por exemplo, este não é de Portugal, eu quero é da Áustria. A Áustria fechou tudo. E a evolução é demasiado perfeita em termos de curvatura. Teoricamente, se a medida de contenção aplicada mais ou menos aqui, não sei em que dia que foi ao certo na Áustria, mas terá sido por aqui, mesmo que deixasse ir a pico depois, tinha de arrastar muito do lado direito. Esta descida nunca podia ter sido tão simétrica como esta. Teoricamente devia ter feito qualquer coisa aqui por cima e devíamos estar ainda com demasiados casos. Portanto, não vejo, neste caso, a curva é demasiado perfeita e é dos poucos que já está em zero estatístico, em que já não há novos casos praticamente, já está muito abaixo do pico. O pico foram 1000, já está apenas com 30 por dia. Portanto, isto é demasiado perfeito para indicar um impacto de terem fechado o país. Por exemplo, na Coreia já tem um efeito. Na Coreia eles apanharam uma parte, ou eu acho que apanharam uma parte da infecção porque arrastou muito mais do lado direito. E depois também temos o exemplo que é, depois de levantarem as medidas, nenhum país indica qualquer retoma da infecção. Neste caso a China, por exemplo, não retoma a infecção de completamente continua a zeros. Portanto, não haver retoma da infecção significa que ela fez o que tinha a fazer antes de sequer se fechar. E depois há também, por exemplo, este é uma notícia só sobre o Reino Unido, mas existem os mesmos gráficos, aqui nem tem o gráfico, mas este é uma entrevista sobre um professor de Oxford. E os gráficos, se fizermos os gráficos, não os gráficos como este, que são do dia em que os casos são relatados, mas se fizermos o gráfico do dia em que as pessoas têm sintomas, ou seja, fica puxado ligeiramente à esquerda. No caso do Alemanha e do Reino Unido, há indicação muito forte que o pico da infecção, a infecção chegou ao topo das infecções antes sequer de se fechar o país. Portanto, se foi antes, só fecharam o país depois da infecção ter feito o que tinha a fazer. Esses gráficos estão no meu Facebook, eu não tenho aqui, mas existem pelo menos para 3 países: Reino Unido, Alemanha e Espanha. Mas o essencial aqui é que não há prova nenhuma prévia, tinha que ser prova gigantesca, tinha que existir centenas de estudos com milhões de pessoas e milhões de exemplos a dizer funciona, e não há. O que existe, o pouco que existe, são simulações, e as simulações são o que são. É a pergunta mais difícil de tudo isto, talvez. Provavelmente nunca vamos conseguir que quem defende fechar os países vá admitir que não há efeito. Armando, não sei ver, tem alguma vantagem este confinamento e o uso de máscaras? Já respondi. Portanto, nas máscaras, se fosse o habitual o uso, poderia haver vantagem. O confinamento de pessoas saudáveis não tem vantagem nenhuma. Confinar ou pôr em quarentena pessoas
infectadas, sim. Pessoas que se suspeita e que estiverem em contacto com pessoas infectadas, provavelmente vale a pena. Pessoas saudáveis, não. Não tem qualquer efeito. Gostava de saber a opinião em relação ao que dizes, Andrew Kaufman. O facto deste... não concordo de maneira nenhuma. Ele comete um erro muito significativo em termos de estatística, porque diz que a relação entre o que quer que seja que foi identificado e o corona não é suficiente, e eu não concordo. Duvido muito que a semelhança entre o RNA deste vírus e dos outros corona não o transformem, não seja um corona. Ele comete provavelmente um erro base de estatística, porque os vírus são muito curtos. Ele usa o exemplo, quando está a falar, ele usa o exemplo. O DNA dos humanos é 96% equivalente ao dos macacos, e portanto nós não somos macacos. Porque os dois vírus são muito semelhantes, não significa que sejam da mesma família. Só que isto tem o problema, é que os vírus a cadeia do RNA dos vírus é muito mais curta do que o nosso. E, portanto, dizer que só 96% ou quanto é que é de semelhança não prova, não é verdade. Porque a cadeia é muito curta e, portanto, uma semelhança numa cadeia muito curta, uma semelhança estatística numa cadeia muito curta é mais do que suficiente para dizer que é um corona. Portanto, não lhe dou crédito nenhum a essa teoria de que não é um vírus. Ludi, acabei de perder. Já não consigo ir pela ordem que estava. Onde é que estava o último? Ludi. Eu tenho uma pergunta. Em Portugal temos cerca de 1000 falecidos por Covid. Quando percebi, se testa positivo, a causa de óbito não é causa de óbito, é uma das causas de óbito. Ou seja, o Covid aparece no certificado de óbito como uma das múltiplas causas, não é a única. Portanto, se essa pessoa morrer de ataque cardíaco ou morrer de cancro, aparecem os dois. Aparece a causa que o médico, que o clínico decide atribuir, que seja a causa principal de morte ou a causa clínica de morte, e aparecem aquelas que são de notificação obrigatória, as infecções que são de notificação obrigatória. Por outro lado, temos um excesso de mortalidade que já ronda aos 5.000. Não será tão alto. O meu entendimento é que será mais na casa dos 2.000, 1.500, 2.000. A forma como foram feitos os cálculos para estes 5.000 exageram aquilo que seria de esperar, porque tem muita variabilidade. A mortalidade varia muito de dia para dia. Eu sei que é absurdo considerar que só se morre de Covid, mas poderemos estar a contar por baixo. Ou seja, se estes 5.000 também serão de Covid, não acho muito provável que sejam também de Covid. Creio mais que sejam outras causas que não estão a ser tratadas. Outras condições que não estão a ser tratadas. Não acho que seja Covid, porque quase todos os países têm capacidade de teste PCR mais que suficiente neste momento. Não estou a ver, não acho credível que alguém que pudesse ter sintomas e que morra com algo que possa ser suspeito de Covid não fosse testado, mesmo que morra fora do hospital. Portanto, como há muita capacidade de teste agora, e como estes 5.000 ou quer que seja, ou estes 1.000 em excesso, só aparecem agora no fim, duvido muito que seja um Covid não contabilizado. Miguel. Não. Entretanto, o Covid, na próxima época de gripe, vão contabilizar? Não. A menos que o medo continue e que a infecção continue como notificação obrigatória, o que acho muito pouco provável. O mais provável é que deixe de ser notificação obrigatória, assim que legalmente deixe de haver estado de calamidade ou estado do que quer que seja que eles inventem a seguir, do que seja inventado a seguir pelo governo. Assim que deixe de ser notificação obrigatória, passa a ser
passa a entrar no caldeirão da gripe. As pessoas vão morrer e não vai haver notificação dessa morte por causa nenhuma infecciosa. Vão morrer de cancro, vão morrer de ataque cardíaco, do que quer que seja. Portanto, assim que haja que o formato ou o enquadramento legal desapareça, deixa de haver essa notificação. Que o vírus vai voltar, tenho muito poucas dúvidas que este vírus vai voltar. Não tenho muitas dúvidas. Filipe Neves, grande Filipe Neves, com quem foi um prazer imenso trabalhar. A curva já está a descer muito, não é consequência do confinamento. Não. Tanto quanto eu entendo, é consequência da primavera. Que é essencialmente a teoria que apresentei desde o início, que é todos os anos, e este vê-se mais do que só no Euromomo, todos os gráficos de mortalidade têm este padrão. Por volta da semana 19, todos estes picos fecham por volta da semana 19. E isto é a primavera a chegar. E a mortalidade desce por volta da semana 19. E, portanto, o confinamento não parece fazer nada quando estava a subir. Fechar os países não parece fazer nada quando estava a subir. Portanto, não vejo efeito nenhum. E vejo que os países estão todos, se formos a ver país a país, vemos que os países estão todos a ter o mesmo padrão. Aqueles que tiveram picos significativos, e que só consigo explicar então com os efeitos ambientais da primavera. Agora o Euromomo já não é tão visível, mas todos estes picos dos outros anos, todos estes surtos de gripe dos outros anos de mortalidade, neste gráfico agora é muito menos visível no Euromomo, mas na versão anterior vemos que quase todos também seguem o mesmo padrão. Pela semana 19, o mais tardar, semana 19, 20, quase todos eles já estão fechados também. Portanto, o padrão global e é o padrão local de cada país também é muito forte. E este sabe-se perfeitamente que a mortalidade tem esse padrão, e esse padrão de mortalidade fechar com a primavera vê-se na própria curva de mortalidade base. Esta curva de mortalidade base não é mais do que isso. Não é mais do que muitas pessoas morrem no inverno, em grande parte por causa de doenças pulmonares, e depois não morrem no verão. E a média desta curva, desta sinusoide, a curva passa abaixo da média sensivelmente na semana 19, semana 17, 19, por aí. Portanto, passa mais ou menos por aqui, começa a passar abaixo da média. E, portanto, é esse o efeito, é a chegada da primavera. Como é que isto se explica? Vamos mais para a rua, estamos mais na rua porque começa a aquecer e, portanto, estamos mais distantes uns dos outros. E estes vírus não conseguem infectar se estivermos distantes. E depois há o efeito do sol. E, portanto, conjuga-se com a imunidade. Chega a uma conjugação de efeitos de estarmos na rua, a ver sol a destruir o vírus, e porque durante o inverno anda a infectar pessoas, chega a um ponto em que já há alguma imunidade. Há algumas pessoas que já estão imunes. E se a imunidade seria teoricamente suficiente para o parar, mas combinando as pessoas estarem mais distantes e com o sol, estes três fatores acabam por determinar que ele abranda. E o padrão parece ser exatamente o mesmo com este, não parece ter absolutamente nada de excepcional. E não se vê nada na subida, na fase ascendente da infecção, de que tenha sido abrandada sequer pelos confinamentos, pelas quarentenas. Obrigado, Filipe. Paulo não está a perguntar. Armando, poderá haver ou haverá de facto um aumento do surto se não tivermos cuidados? Esta é difícil de responder por duas razões. Um aumento de infectados é provável, com mais movimento de pessoas. É provável que haja um aumento ligeiro dos infectados,
mas também é muito provável que não os vamos ver. Não vamos ter noção sequer que há um aumento de infectados. Porquê? Porque não vamos estar a testar. Porque os critérios de teste são de testar quem esteve em contacto com pessoas infectadas. Como, entretanto, as pessoas que estivemos a testar até agora ou deixaram de ter testes, deixamos de seguir as cadeias de contágio, basicamente, as pessoas que eventualmente agora sejam infectadas não vão estar nessas cadeias de contágio. E, portanto, se ligarem para a linha Saúde 24, não lhes vai ser dito para irem fazer o teste. Vai passar a haver uma decisão burocrática e a probabilidade de sequer testarmos essas pessoas que eventualmente vão ser infectadas mais, um número relativamente mais alto, não creio que seja nada significativo. O mais provável é que nem sequer os vamos testar, muito menos os vamos ver como sendo positivos. Ou seja, não creio que vá haver um aumento do número de infectados e nem do número de mortos. Agora, o que pode acontecer e que pode ser muito perigoso é muito perigoso no sentido de medo. Se deixamos as pessoas mexer, voltam a sair, voltam a trabalhar, voltam a andar para um lado e pelo outro, e se por uma razão qualquer há um aumento de mortalidade, as pessoas vão ficar outra vez cheias de medo. E, portanto, se por exemplo há uma onda de calor em maio ou no início de junho e as ondas de calor já matam muita gente, no Euromombo nós já vemos ondas de calor. Estes são ondas de calor, estes picos pequeninos no verão, são tipicamente ondas de calor. Se acontece uma destas no início de junho e há um pico de mortalidade que aparece nas notícias, pode voltar a trazer pânico generalizado, porque pode haver muitas pessoas a dizer isto é novamente o vírus e não vão associar à onda de calor. Por isso é que é preciso muito cuidado a abrir o país, deixar as pessoas mexerem novamente, andarem, porque o medo vai estar, o medo vai existir. Quanto a infectados, se aumentar, não creio que seja de forma nenhuma significativa e tenho quase a certeza que não vamos sequer ver um aumento da contabilização. Não vai haver contabilização sequer, porque não vamos fazer testes. Catarina, só tenho uma dúvida: nos países com tempo quente e úmido costuma haver gripe nesta altura do ano? Como explicas esses números? Nos países tropicais a gripe não tem esta sazonalidade tão marcada, é muito menos marcada, é mais ou menos como a mortalidade base na Europa, ou seja, faz uma onda mais ou menos, ou faz muitas ondas, não se chega a ver tão claramente o inverno. Porquê é que isto acontece? E a pergunta típica é, então, mas se há muito sol, porquê é que ela continua a existir? Ela continua a existir sempre, mesmo no verão na Europa, a gripe continua a existir sempre, as infecções pulmonares continuam a existir sempre, um certo número, há sempre algumas, nunca desaparece por completo. Portanto, nunca desaparece nos países tropicais também. Só que depois é a combinação entre a imunidade, os efeitos de imunidade e os efeitos ambientais. Neste caso, o sol é aquele que é o maior, que é tentar explicar isto. Quando acontece na Europa, quando estes picos estes surtos, estas doenças pulmonares acontecem no inverno, durante esta semana estão a gerar um pouco de imunidade. Okay? E depois é a soma dessa imunidade que existe, que vai acumulando e vai subindo lentamente e vai tornando-a cada vez mais difícil. E depois, quando vem o sol, junto com esta imunidade, ela cai toda. Porque o vírus não só tem mais trabalho ou demora mais tempo a encontrar pessoas que estejam vulneráveis, como depois tem o sol a destruí-lo. Nos países tropicais, o sol está lá sempre, ou está quase sempre durante o ano todo, mas a imunidade não. E, portanto, quando há um surto, quando começa a crescer, como por exemplo agora está a crescer em Manaus, no Brasil,
o que lhe vai ditar a evolução é só a imunidade quase. Ou seja, ele começa a infectar, começa a gerar imunidade, e quando tem 2, 3, 5, 10% de imunidade naquela região, volta a cair porque já não consegue infectar mais ninguém. E o Sol está lá sempre. Portanto, ele tem sempre a pressão do Sol para não conseguir fazer nada muito grande, não consegue expandir muito, e depois tem a imunidade muito baixa, percentagens muito baixas de imunidade conseguem pará-lo, porque tem já a pressão ambiental muito grande sobre ele. Portanto, quando combinam os dois, na Europa só se combinam os dois na primavera, que é quando vem o Sol e há uma imunidade muito mais alta. Nos tropicais o Sol está lá sempre, é assim que a imunidade sobe, a mortalidade cai. Portanto, ele acaba por fazer as pulmonares nos países tropicais, acabam por ter ondas pequenas, mais frequentes, tipicamente são um bocadinho mais frequentes do que uma vez por ano, mas são pequenas subidas e descidas. E é o que nós estamos, por exemplo, a ver em Singapura. Quando se fala agora que Singapura tem uma segunda onda, é este padrão tropical. Singapura é subtropical, não é bem tropical, mas é mais ou menos isto que está a acontecer. Portanto, como é que se explicam esses números? Existem sempre. A gripe, as infecções pulmonares existem sempre no verão em todo o lado, elas nunca desaparecem. O que é que as deixa subir ou não são os fatores ambientais e o jogo então com a imunidade. José Teodoro, gostava de perceber o que mata mais, Covid ou infecções hospitalares. Eu não tenho números de infecções hospitalares, mas as infecções hospitalares são elas próprias causa de morte, não precisam ter mais nada, conseguem matar pessoas, nomeadamente as infecções hospitalares multiresistentes, são muito complexas e conseguem matar pessoas que de outra forma estariam saudáveis. O Covid mata muito poucas pessoas que estejam de outra forma saudável, portanto, intuitivamente, apesar de não ter números, nunca estudei infecções hospitalares multiresistentes, as consequências ou quem mata são mais graves nas infecções pulmonares, provavelmente. Nas infecções hospitalares, provavelmente. Manuel Lino. Se calhar convinha não fazerem mais perguntas, tendo que ainda tenho uma lista bastante grande para seguir. Provavelmente já não vou conseguir responder a tudo. Como explica esta notícia? Não sei que notícia que é esta, deixa-me ver se consigo abrir, nem sequer consigo abrir a partir daqui. Manuel, acho que não vou conseguir responder porque não consigo abrir o link. Isto não me deixa copiar. Não consigo ver a notícia, não sei o que é. Tens um comentário a seguir. Parte do artigo diz isto: entre as províncias mais afetadas, destaca-se Bérgamo, na região da Lombardia, onde a mortalidade subiu 500 em março, quando comparada com a média dos meses. Sim, sim, isto circulou muito. A primeira coisa aqui é que estamos a comparar março com março. Uma vez mais, a mortalidade base em março já está a descer. E, portanto, comparar março com março, só estamos a dizer que este pico, esta infecção chegou mais tarde e, portanto, vai ficar mais alta, porque estamos a comparar com onde já está a descer. Para ser realista, devia ser comparado com os outros picos, com as outras, por exemplo, com este mês em que tipicamente há infecção. Devia ser comparado este aqui, o que temos aqui, com este. Se estivermos a comparar este com este aqui, com esta área aqui, obviamente vai parecer muito mais dramático. Okay? Se pusermos este pico aqui, que é mais ou menos onde ele está, em volta do 17, obviamente vai parecer muito mais dramático, porque a mortalidade base aqui está quase sempre já a descer e já não há picos por si. Portanto, o que seria uma comparação objetiva era comparar com outros picos de outras infecções pulmonares, comparar com a base pouco diz, porque ela já está a descer. E depois é uma região. As infecções pulmonares são sempre muito regionais, têm sempre picos muito regionais, elas são relativamente más a viajar, porque têm que passar num ambiente, acabam por não ser boas, nem espalhar
em área regional, a espalhar geograficamente, tem sempre picos muito geográficos. E é isso que também nós estamos a ver. Países vizinhos que têm infecções completamente diferentes, taxas de infecção completamente diferentes, regiões dentro de cada país muito diferentes. Nova York versus Andaluzia, Nova York não é na Espanha, Madrid versus Andaluzia, tem muita diferença. Estocolmo versus o resto da Suécia tem muita diferença. E na Suécia vemos objetivamente isso, como eles têm as medidas muito menos fortes e as pessoas podem se mexer na mesma, podem continuar a andar no país para cima e para baixo, e a infecção só está em Estocolmo praticamente. E isto é da natureza da infecção, porque como a infecção, os vírus têm que passar no ambiente, vão infectar, têm a tendência a infectar onde estão. Eles não vão tanto com a pessoa, não se mexem sempre com a pessoa espirra, o vírus fica aqui à espera do próximo infectado. As infecções de pele andam sempre connosco, por exemplo, e portanto mexem-se muito mais connosco para onde nós vamos e espalham muito mais por causa disto. Portanto, os números destas comparações na Lombardia, em Bérgamo, as comparações em Madrid, são principalmente temporais, porque estamos a comparar março com março, e março já está a descer, e depois porque são regionais, são áreas muito pequenas em que há sempre picos. O contrário existe no sul da Itália. A mortalidade este ano no sul da Itália está 50% abaixo do ano passado. Não sei se é 50%, estou a inventar, mas era perfeitamente possível fazer o inverso, dizer no resto da Itália há muito menos mortes. Portanto, são dados escolhidos para chocar. São 568 e 68%, é um número chocante, e portanto os jornalistas passam isto repetidamente porque é aquilo que é chocante. Se fossem dizer a mortalidade está 50% abaixo no sul da Itália, não dava notícias. Graça não faz pergunta. Carlos também não fazes pergunta. Grande trabalho. Porque é que países e sociedades como os anglo-saxónicos? Porque são humanos. Por simplesmente. Não há racionalidade que sobreviva ao medo. O medo toma conta e não há qualquer capacidade racional que consiga lidar com o medo generalizado. O exemplo da Suécia não é porque eles sejam fenomenais a tomar decisões. Foi uma questão quase de sorte que a lei não permite ao governo tirar o poder de decisão à DGS lá do sítio. A Noruega e a Dinamarca são essencialmente o mesmo país, são o mesmo povo, são as mesmas pessoas, e a Suécia, a Dinamarca e a Noruega optaram por fechar tudo porque a decisão foi política. A Suécia não, porque a decisão foi técnica. Se a lei na Suécia fosse diferente, teriam feito exatamente o mesmo, não tenho a mínima dúvida. O único que parece ser uma semi-exceção foi a Holanda, em que os políticos, em que o primeiro-ministro teve a coragem de enfrentar esse medo, ainda que pudesse ditar o fim da coligação e o fim da sua carreira política. É talvez uma questão cultural, um pouco mais marcada, talvez a objetividade e a frontalidade holandesa tenha ajudado, mas acima de tudo é o medo. Instalou-se de tal forma prevalente que não há grande capacidade de dizer não vamos fazer isto. Esta é muito grande. Boa noite, tenho visto em discussões que inclusivamente participam que o vírus pode ficar suspenso no ar. Não. Todo este medo de que o vírus pode ficar suspenso no ar vem de uma simulaçãozita muito mal feita sobre gotículas. O risco existe de gotículas existe em ambiente hospitalar, porque as pessoas estão muito próximas, os clínicos podem estar muito próximos do doente.
no ambiente social. Não. Estando fora de casa, estando no exterior, a menos que alguém espirre a uma distância de um braço, o vírus não fica em lado nenhum, vai cair no chão. Não. Nos transportes, no transporte pode haver um espirro num transporte, pode dar lugar à infecção, porque estamos mais próximos. Mas sim, o maior perigo nas infecções pulmonares deste tipo são sempre contacto em superfície. A maioria das infecções são sempre por contacto na superfície. E por isso é que lavar as mãos é uma das poucas medidas que realmente funciona. Porque quase todas as infecções que fazemos é quando tocamos na cara com as mãos, porque o vírus vem nas mãos. Portanto, é uma das poucas medidas que efetivamente trabalha. Não tens perguntas, Gisela? Não vou ler tudo, desculpa. Joana, o que se passa em Manaus? Não se passa nada de muito significativo, para ser sincero. É apenas uma pequena onda de infecção, nada nos números. Eu não conheço bem, não sei o detalhe dos números, mas não é nada de chocante. Não vi nada de chocante no pouco que olhei para o que se está a passar numa região. Como eu já tinha dito acima, mesmo sendo tropical, há sempre gripe, há sempre infecções pulmonares. Elas nunca desaparecem em lado nenhum, continuam a existir sempre durante o ano todo e apenas têm pequenas ondas, pequenos ressurgimentos nos países tropicais até que a imunidade as faz parar novamente. Não vi imagens nenhumas de Manaus nem do Brasil, para ser sincero. Não vi imagens de lado nenhum. Por simplesmente não olhei para a televisão, portanto não sei ao certo o que é que estão a ver. João Oliveira. Obrigado, João, pelo teu trabalho em fogos, que é algo provavelmente muito mais dramático do que isto e que temos que resolver. Disse que nos Estados Unidos e o Reino Unido ainda não atingiram o pico. O risco de muito mais mortes é real. Já está a descer em todos os países. Não sei de onde é que vem tal afirmação. Nem o Reino Unido nem os Estados Unidos estejam em pico. O Reino Unido já fala, já há indicações políticas que estão a considerar também abrir o país, voltar a deixar as pessoas mexer. Nos Estados Unidos, então, é muito mais claro. O número de mortes nos Estados Unidos, creio que está a descer radicalmente, que está a descer muito rápido. Deixa-me só abrir. Isto é gigantesco. Está em Planalto os infectados, mas os infectados têm sempre muito ruído. Sim, os Estados Unidos já estão a descer todas estas flutuações. Não tenho muitas dúvidas que isto já representa uma descida com flutuações normais. Não vejo porque é que não se possa dizer que os Estados Unidos ainda não estão no pico. E o Reino Unido também. O Reino Unido tenho olhado mais. Sim, o Reino Unido está em descida. Provavelmente a descida vai ser mais dramática. Mas estão em descidas, estão ambos em descidas de mortes. Não há razão nenhuma para voltarem a retomar. Mais 5 minutos. E uma vez mais, obrigado, João. Hilton. Se amanhã fosse possível testar 10 milhões, não é preciso testar 10 milhões. Só precisamos testar sensivelmente 2 mil, 5 mil. 5 mil, quando muito, com testes serológicos. Seria preciso testar 10 milhões com os testes PCR, testes víricos, mas com os testes serológicos de anticorpos
é possível fazer a amostragem. Qualquer coisa como 5.000 em Portugal devem ser suficientes. Depende do teste, depende da qualidade do teste. Qual seria a quantidade de infectados? Devemos estar qualquer coisa entre 10 a 15% devem ter tido contacto com a infecção. Pelo que estamos a ver de outros testes serológicos no resto do mundo, não deve andar muito longe dos 10 a 15%. E estes 10 a 15% são suficientes para abrandar a infecção de forma prática, de forma a não haver um número de infectados que cause qualquer tipo de medo, qualquer tipo de problema. Continuará a haver infectados, menos no verão, mais no outono. Poderá ressurgir um pouco mais outra vez no outono, mas qualquer coisa próxima dos 15% de pessoas com imunidade com anticorpos indicam que a infecção não vai ter um percurso preocupante. Infelizmente não conheço um hospital de Lisboa disse que ia fazer testes de anticorpos, mas os prazos que eles publicaram para os concluir parecem demasiado longos. Não compreendo porque, creio que estavam a dizer que estariam prontos no final de junho. Não compreendo porque é que indicaram tal período. Era importante fazer mais rápido, ainda que se fizessem menos, deviam ser feitos muito, muito mais depressa. Mas sim, a minha estimativa é que é nos 10 a 15% de anticorpos positivos, dado o número de mortes que tivemos. Ainda voltando a isto, o Gizek da Suécia, dado o número de mortos que teve na Suécia e no Reino Unido, diz que provavelmente ambos os países já têm mais de 50% de anticorpos, de infectados, basicamente. Portanto, não vou tão longe, não diria que Portugal tenha tal percentagem, mas em termos práticos, pouco importa. Olá, Luís. Obrigado pela ajuda com as traduções. O argumento definitivo para dizer é a concorrência dos... Sim. O que eu vou dizer é bastante agressivo, mas basicamente os vírus vão competir para matar. É muito pouco provável que um número significativo de pessoas vulneráveis, velhinhos, pessoas com 2 ou 3 doenças, sobreviva a 2 infecções. Portanto, quando isto voltar no inverno, no outono e inverno, vai haver competição entre os vírus. O primeiro a infectar vai ser aquele que vai matar e eventualmente vamos atribuir, se ainda houver testes, haverá então atribuição a corona, mas a percentagem será relativamente baixa. Não é normal os corona representarem uma percentagem muito grande de mortos no inverno. Portanto, sim, a segunda vaga, não vejo grande risco na segunda vaga por causa precisamente disso, porque a segunda vaga vai existir, quer queiramos, quer não. O que está a acontecer, isto que está a acontecer na Europa é a regra agora. Estas subidas no inverno são agora a regra. As sociedades europeias estão muito envelhecidas, portanto as médias de idade estão muito altas. Estes picos de morte são a regra hoje. Não temos nada, não podemos fazer nada, seja corona, seja o que quer que seja. É aquilo que é. Francisco, o que achas do tratamento? Não vou comentar. Eu não tenho formação clínica nenhuma, portanto não posso dizer absolutamente nada sobre tratamentos. E para mais nunca trabalhei em testes clínicos. O instituto onde trabalhava em testes clínicos, mas eu nunca estive ligado a testes clínicos, portanto não posso comentar absolutamente nada. André Dias, isto é um bocadinho estranho responder a mim próprio. A grande percentagem de mortes anuais por gripe na Europa
concentra-se em quantos meses? Os picos de gripe, por norma, ocorrem todos no mesmo tempo. Os picos, os surtos, são muito parecidos com isto. Vemos. Devia ter trazido água. Estou com a garganta muito seca. E, portanto, vou acabar daqui a 2 minutos. Já não tenho tempo para responder a tudo. Vou responder a mais 2. São isto. Basicamente são 20 semanas. Vão da semana 50 à semana 10. 20 semanas. Em cada país depois são mais pequenos. Porque depois eles viajam. Normalmente nos países são ligeiramente mais curtos. Semana 7, semana 50. Portanto, dentro de cada país são 15 semanas. Pouco mais de 15 semanas. Não é muito diferente do que nós estamos a ver. Em 2017, 2018 são 2 picos. Isto aqui, esta subida descida e voltada a subir, isto são 2 surtos que andaram na Europa. São 2 estirpes de influenza que andaram a fazer estragos. E vemos que há países que têm o primeiro. E depois onde é que está? Este aqui. E há países que têm um segundo pico. Já não me lembro. Que está mais ou menos sincronizado com os outros. Estes gráficos são piores para ler do que a antiga versão. Há aqui esta pequena subida na Suíça, na Suécia, na Holanda. A grande parte da segunda subida foi na Holanda. Este pico está desfasado com os outros. Está mais perto, corresponde na Holanda e na Alemanha. Andou mais na Holanda e na Alemanha e fez aquele segundo pico. Portanto, os surtos são sensivelmente dentro de cada país, também são 15 semanas. Não varia muito. Podem ser mais longos um bocadinho do que o outro. Não, e não ocorrem todos ao mesmo tempo, não. Há padrões de viagem em que eles viajam ou vários vírus encontram-se e andam pela Europa. Há padrões regionais bastante marcados. Por exemplo, aqui deve dar para ver, se virmos para trás, se formos nas cores. Aqui vemos, por exemplo, aqui vemos a França. Neste ano a França e a Holanda a ser afetada primeiro e depois não. Ok, primeiro é o Reino Unido, a Itália e a Espanha afetada e depois descem e depois é a França e a Holanda que são mais afetados e a Suécia. Portanto, estes padrões de viagem e de afetar regionalmente existem sempre. Aqui conseguimos ver, não. Aqui é mais uniforme. Este é o 2016, 2017, é só mais um pico. Mas no 17, 18 então vê-se que são 2 picos que acontecem e que afetam regionalmente diferente. E duram mais ou menos as 15 semanas. Não, Dário, não faço a mínima ideia. É provável, mas uma vez mais não tenho nada de clínico. Não vou comentar sobre casos pessoais. Minha garganta está a ir-se. Pedro Miguel. Não compreendo. Gostava de saber se o número de mortes com Covid e sem Covid na Suécia. Pelo que sei, a Suécia não apresenta nenhum pico de outra mortalidade. Mas não olhei com detalhe, não sei os números da Suécia de memória para te poder responder. Olá novamente, João, e esta vai ser a última pergunta que vou responder, pelo menos hoje. Não sei se depois volto a fazer isto, se não. Onde é que estás, João Oliveira, novamente? Tendo em conta que o vírus chegou ao hemisfério sul mais tarde. Os países tropicais terão mais probabilidade de terem infectados. No hemisfério sul é provável que agora vá subir. Não sabemos. Não, mas não sabemos se ele
se vai ter os padrões. Eu sei muito pouco mesmo dos padrões de transferência entre hemisférios. Há uma série de algoritmos, há uma série de padrões que depois a OMS usa para prever quais é que vão aparecer em cada inverno para fabricar, para indicar aos fabricantes de vacinas. Mas eu sei muito pouco sobre esses padrões. Nunca estudei os padrões de transferência entre hemisférios. Portanto, à primeira vista, sim, ele vai aparecer ainda mais no hemisfério sul agora que eles vão entrar no inverno. Não consigo prever de maneira nenhuma quanto, se ele se vai transferir de forma efetiva ou não, se vai começar a infectar do que já existe. Sinceramente, não sei. Não conheço os detalhes de transferência para dizer. Já tinha respondido aos países tropicais de que fazem apenas ondas. Onde é que tu estás? Estás aqui. Voltando ao vírus, não haverá mais probabilidade de ser mais forte e atacar pessoas mais jovens, como terá acontecido há 100 anos? Não. É absolutamente claro. Não há qualquer dúvida agora que as pessoas mais jovens não têm risco significativo nenhum. Não tem nada a ver com a gripe de 1918. A gripe de 1918 tem muito pouco a ver com o vírus em si. O vírus da gripe de 1918 apareceu várias vezes. Terá aparecido várias vezes e a última vez que apareceu foi em 2011. Houve um novo surto de H1N1, que se pensa que é o de 1918 e não teve gravidade nenhuma parecida com 1918. A gripe de 1918 tem muito pouco a ver com o vírus. O que causou a gripe em 1918 foram o movimento dos soldados. Foi a primeira vez na história em que muitas pessoas doentes, muitas pessoas infectadas, movimentaram-se muito depressa. Estavam todas na guerra, os soldados estavam todos na guerra, ficaram todos infectados nas trincheiras miseráveis, e depois, quando a guerra acaba, são todos despachados muito rapidamente de volta para casa com o vapor, com os barcos a vapor e com o comboio a vapor que se estava a expandir dramaticamente na altura e, portanto, consegue-os movimentar muito depressa. E eles chegam muito depressa aos países de origem, às comunidades de origem, que não tinham imunidade a nada parecido. Nunca tinham contactado com as estirpes e com os vírus que eles levavam e, portanto, não têm qualquer tipo de imunidade e não têm qualquer capacidade de se imunizar lentamente ou naturalmente. São completamente bombardeados, essas comunidades, esse grupo é bombardeado com vírus que vem dessas pessoas. E, portanto, colapsa completamente, a imunidade do grupo colapsa e há uma infecção muito rápida, muito dramática, que infecta muita gente e que depois causa muitas mortes. O que nós temos hoje é muito diferente porque nós temos muito movimento hoje e esse movimento foi o número de movimento de pessoas, as viagens foram aumentando lentamente ao longo das décadas. Portanto, os nossos sistemas imunitários hoje, ainda que estejam mais protegidos por sermos cada vez mais urbanos, mas estão expostos a muitas coisas diferentes. E, portanto, não chegou nada que o nosso sistema imunitário nunca tivesse visto. O nosso sistema imunitário hoje em dia contacta com, acho que são 18 ou 19 coronavírus regularmente. A maior parte de nós já contactou com 18 ou 19 coronavírus. Portanto, há sempre um efeito de imunidade cruzada e uma disponibilidade do sistema imunitário muito grande para novas coisas. 1918 é precisamente essa avalanche de algo novo que chega muito rapidamente. Não vou responder a mais, infelizmente. Principalmente por causa da minha garganta. Ok. Obrigado. Espero que tenham uma boa noite. E acima de tudo, a partir de agora temos de ter muito cuidado com o medo. Tudo isto resume-se a medo.
um medo que foi espalhado, que apareceu, não se sabe muito bem de onde ou como, mas que existe, que é real. E a única forma de voltar a ter países normais é ter cuidado, ser compreensivo com quem tem medo, acima de tudo. O medo justifica muitas coisas, justifica insultos, justifica atitudes muito pouco racionais. E a partir daí é o único caminho, não há outro caminho para voltar a ter um pouco de normalidade do que conversar e explicar. Boa noite. Obrigado a todos.